Bom dia para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto e a gente vai continuar então a segunda parte dessa ministração, correndo para a eternidade. Vou pedir para você fechar os seus olhos para que a gente converse com o Senhor nessa manhã e Ele fale conosco através da palavra dele. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer porque o teu Espírito está em nós, está nesse lugar. Quero pedir para que haja agora no nosso meio, Deus, corações sinceros e mentes preparadas para que recebamos a Tua palavra, para que essa palavra entrando na nossa mente, no nosso coração, nos transforme, que ela produza vida, Senhor, que ela crie raízes dentro de nós, para que sejamos transformados e a gente dê aquilo que a Bíblia chama de frutos de justiça. Uma vida que mostra que o nosso Senhor é Jesus, uma vida que no nosso cotidiano, na nossa família, nas nossas atividades, será visível a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Que todo espírito maligno, todo demônio, tudo que vem para atrapalhar a mente, os corações, toda a resistência, sejam destruídos em nome de Jesus. E que a Tua palavra encontre nesse lugar pessoas dispostas a aprender e a viver para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Correndo para a Eternidade, parte 2, a parte 1 já está disponível lá no YouTube, tá bom? Você que não assistiu, você pode assistir a primeira parte dessa ministração lá no YouTube. Ela está baseada em Hebreus, no capítulo 12, e a partir do versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que eles estavam sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram a Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isso é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um Deus consumidor, pois nosso Deus é o fogo consumidor. O escritor de Hebreus, ele falando nesse capítulo, ele começa falando no capítulo anterior a respeito dos heróis da fé, aquilo que nós intitulamos como os heróis da fé. Pessoas que nós olhamos no Antigo Testamento e pela sua fé provaram aquilo que Deus tinha, aquilo que Deus queria fazer, aquilo que Deus fez. Então fala de homens que enfrentaram leões, ele está falando de Daniel quando foi para a cova, que escaparam do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram para a fornalha e saíram ilesos da fornalha, que homens pela sua fé conquistaram cidades, derrubaram muralhas, né? Então Josué no comando de Jericó, Moisés, e começa falando então das várias vezes em que os homens pela sua fé fizeram grandes coisas para Deus. Deus fez coisas grandes através desses homens. E também continua falando daqueles que morreram por causa da sua fé, que tiveram sua cabeça cortada, que foram jogados no fogo e que morreram, e que o mundo não era digno desses homens. E a maior lição que nós podemos tirar desse texto é que muitas vezes
Deus vai honrar a sua fé. Muitas vezes você vai ser jogado no meio dos leões e Deus vai colocar a mão lá e os leões não vão te encostar, não vão te comer, o fogo não vai te machucar e Deus vai honrar a sua fé. Mas nós temos que estar preparados para entender que muitas vezes é a nossa fé que vai honrar a Deus. Muitas vezes é a nossa fé quando as situações estão difíceis e quando não vai acontecer nada ao nosso favor e nós nos mantemos firmes nisso porque cremos num Deus da eternidade. E por que esse texto é tão importante? Porque Paulo ele diz assim, que se a nossa esperança ela se resume às coisas dessa terra, ao que a gente vai viver nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque nós precisamos entender que muitas vezes a vitória que a gente deseja, a bênção que a gente deseja, aquilo que a gente quer que aconteça, não vai acontecer. Não vai acontecer. E se nós tivermos o nosso coração focado nesse mundo, o que acontece? A gente se frustra. Porque a gente vai falar, tá vendo? Deus não me ouviu. Tá vendo? Deus não respondeu a minha oração. E aí a gente começa a vir na essência da nossa fé, que é a barganha. A gente começa a falar assim, tá vendo? Depois de tudo que eu fiz para Deus, olha, eu casei virgem, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu dou dízimo na igreja, eu faço vigília, eu faço oração, eu toco no louvor. E mesmo que eu fazendo tudo isso, Deus não me deu essa bênção que eu queria. O Hebreus aqui, o escritor de Hebreus, ele está querendo arrancar do nosso coração esse pensamento, esse sentimento. E ele fala assim, tanto os que viveram pela fé, que conquistaram cidades, que venceram gigantes, que viram a ressurreição, quanto aqueles que morreram pela fé, foram castigados pela fé, foram torturados pela fé, ambos fizeram e viveram isso porque eles tinham em mente a pátria celestial. Não eram as coisas dessa terra. Os que viveram pela fé e conquistaram, eles não queriam a conquista, eles queriam a pátria celestial. Aqueles que morreram e que sofreram, eles não queriam a vitória aqui, eles queriam a pátria celestial. Então todo esse texto, ele diz a respeito de uma coisa só, a vida eterna. E aí, aqui nós vamos vendo, né, o texto falando do reino que não se pode abalar, das coisas que vão passar, da nossa pátria celestial. Olha, o pecado separa vocês de Deus, vocês precisam entender isso. Para de achar que pecado é um tropeço. Ups, pequei. Para de achar que o pecado é um bicho-papão. Olha, se você não se comportar, o bicho-papão vai pegar você, hein? Coisas que a gente fala para criança para colocar medo. O pecado não é isso. O pecado te separa de Deus. O pecado te separa da presença de Deus. O pecado pode te jogar no inferno para sempre. Para sempre. É uma coisa que não tem volta. O pecado ele tem que ser resistido, nem que você tenha que derramar sangue, nem que você tenha que sofrer, nem que você passe por alguma coisa, mas vocês não fazem isso. Então toda essa advertência é para que a gente viva uma vida de santidade. Para que a gente viva uma vida de conexão com o reino de Deus, que é o reino que se manifesta hoje dentro de nós, mas é um reino real e visível e palpável, e que um dia nós vamos para lá. Amém ou não? Todo mundo vai? Hoje de manhã eu estava escutando o irmão Lázaro. Cadê os irmãos da Assembleia de Deus aqui? Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Essa hoje de manhã eu estava lá no manto. Vocês acham que eu sou frio, mas eu sou do manto também, viu? Hoje eu tava lá, ainda bem que eu vou morar no céu. Essa música é muito boa. Ainda bem que eu vou morar com Deus. Cadê os irmãos da Batista? Vocês não vão? Ainda... Cadê os da Batista? Não vai pro céu, não gosto do Lázaro, não vou pro céu não. Se ele vai, eu não vou. Olha lá. E algumas coisas que nós podemos entender nesse texto é que nós temos responsabilidade com a salvação de outras pessoas também. Então, com a nossa índole, com a maneira como a gente vive, há uma... como que eu posso dizer? Há uma supervalorização na pregação do Evangelho no sentido de falar de Jesus. Então, as pessoas elas têm a capacidade de viver uma vida completamente podre e adoecida e falarem de Jesus e se sentirem totalmente participantes do reino de Deus porque elas falam de Jesus.
No meio evangélico é muito forte essa questão da pregação da palavra. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Só que a gente não entende que essa palavra e essa pregação, ela só tem poder se ela vier acompanhada de uma índole, de uma conduta que reforce essa pregação. Porque senão nós corremos o grande erro de nos tornarmos hipócritas, né? Então, com a nossa índole, nós cuidamos da fé de outras pessoas. Olha lá, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Nós precisamos procurar viver em paz com todas as pessoas. O que isso quer dizer? Quer dizer que, no que depender de mim, o mal não vai sair. O mal não passa daqui para cá. No que depender de mim, eu busco a paz. Algumas vezes a paz não é possível, porque muitas vezes para ter paz você tem que se aliar com o mal. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades que a gente tem. Então a gente acha que a gente tem que ser bonzinho, aí aquela pessoa está fazendo uma maldade absurda, a gente não se entrepõe contra o mal porque eu tenho que buscar a paz. A paz gera o bem, certo? A paz gera o bem. E muitas vezes, para a gente manter a paz, a gente vai ter que resistir ao mal, ao perverso, a gente vai ter que colocar o pé no chão, empurrar alguém para fora, para que a gente mantenha a paz com todos. Mas isso, uma outra pregação, tá bom? Olha lá, buscar a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor. O que acontece? Nós entendemos assim, bom, esse texto está dizendo que se eu não for santo, eu não vou ver o Senhor. Mas a Bíblia diz assim, que olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não serão mais confundidos. Olhem para mim, diz o Senhor, sejam santos, porque eu sou santo. Então para eu ver o Senhor, eu tenho que ser santo. Mas eu só vou ser santo se eu ver o Senhor. Fica meio confuso isso. Esse texto aqui, ele diz uma coisa que é muito importante. Não é que você vai ver o Senhor se você for santo. Quando você busca a santificação, quando você busca viver com Deus, quando você busca estar perto de Deus, quando você tem uma vida com Deus, quem vê Deus sou eu. Entendeu ou não? Quando você busca uma vida com Deus, quem vê Deus sou eu. Aonde que eu vejo Deus? Na sua vida. Na sua vida. Se ninguém vê em santificação, ninguém vê o Senhor. Irmão, vocês conhecem aquele ditado que diz que cada 10 pessoas no mundo, uma vai ler a Bíblia e 9 vão ler o crente. Esse texto está falando disso daqui. Quando a gente vive em santificação, quando a gente vive uma vida com Deus, quando a gente vive uma vida diferente dos padrões do mundo, quem está do nosso lado fala assim, cara, por que ele é diferente? Por que essa situação é diferente? Será mesmo que tem bondade? Será que tem um Deus de amor? Será que tem um Deus que perdoa? Mas eu conhecia ele não valia nada. Olha, virou um homem de família, virou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Olha como ele era a vida dele antes, olha como é agora. Poxa, o cara é honesto. O cara resolveu a situação aqui, tomou prejuízo, mas foi honesto. Ele fala a verdade, ela é uma pessoa amorosa. O que será que tem? Através das nossas atitudes, as pessoas verão a Deus. Então, nós temos o compromisso com a salvação das outras pessoas por causa da nossa índole. Então nós temos que buscar a santificação para que outras pessoas vejam o Senhor. Fez sentido para vocês ou não? Qual que é a maior desgraça da igreja hoje? Qual que é a maior, pior de tudo? Por que muitas pessoas se abalam na fé? Por que muita gente odeia crente? Por que muita gente não pode nem ver, fala que é pastor, fala que é crente, a pessoa já olha já de bico virado para você. Por quê? Por causa das pessoas que falam em nome de Deus, que pregam em nome de Deus e vivem uma vida podre. Vivem uma vida só atrás de grana, cobrando para batizar, cobrando para levar para o céu, cobrando para fazer isso, cobrando para fazer aquilo. Pega a mulher do irmão, envolvido com ácido. Eu falei que eu descobri que tem um pastor que tem uma fábrica de cigarro, né? Tipo assim, são essas coisas que a gente está vivendo, entendeu? São essas coisas, né? O nome do cigarro deve ser, sei lá, fumaça santa, né? A fumaça me esconde, sei lá, é muito doido isso.
Entendeu? É muito doido. As pessoas são... O cara é capaz de estar adulterando, traindo com a esposa do ministro de louvor, com a esposa do líder de jovens, e o cara tá pregando na igreja como se nada tivesse acontecido, e as pessoas vão tendo horror disso. Horror disso. Só que nós também, mesmo que sejamos pessoas sem evidência alguma, sem importância, que ninguém é famoso, ninguém é importante, ninguém fala assim, olha, meu Deus do céu. E a gente não é conhecido, mas nós temos a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de viver uma índole com Deus. Para que as pessoas olhem para nós e falam assim, cara, dá para viver diferente. Tem jeito de viver diferente. E se a gente viver em santificação, os outros verão a Deus através da nossa vida. Olha lá, cuidar para que ninguém se afaste da graça de Deus. É uma responsabilidade nossa cuidar para que ninguém se afaste da graça de Deus. A gente precisa tirar do nosso meio, isso graças a Deus é uma coisa que eu não percebo aqui, mas se de repente na sua casa, no seu casamento, ou com seus familiares, geralmente o crente ele vira uma pessoa que acusa muito, tá errado, você não pode fazer assim, isso é pecado, mas tal pessoa fala que é crente faz isso, tal pessoa fala não sei o que. Nós viramos legisladores, juízes e executores, entendeu? A gente tem que entender uma coisa, a gente tem que cuidar para que ninguém se afaste da graça de Deus. Todos nós somos pecadores e somos salvos por causa de Jesus Cristo e por causa do sangue que Ele derramou naquela cruz. No que depender de nós, todas as pessoas terão acesso à graça de Deus. Todas as pessoas terão acesso à bondade de Deus. Todas as pessoas terão acesso a viver aquilo que nós vivemos. O que nós vivemos? Que Deus é bom, que Deus perdoa os pecados, que Deus restaura as vidas, que Deus restaura o nosso coração, que Deus não leva em conta o nosso passado. Porque assim, se a gente fizer uma fila de passado aqui, vai todo mundo para o inferno. Ou não vai? Ou teve alguém aqui que nasceu de uma virgem? Você falar alguém mentiu para você, meu irmão. Vai todo mundo para o inferno. Todos nós temos um passado que quando a gente olha hoje para trás, tem uma mancha de sangue vermelho assim que apagou tudo aquilo. Mas é por causa de Jesus. E no que depender de nós, a gente tem que cuidar para que ninguém se afaste dessa graça. Quando você percebe que uma pessoa está esfriando, está se desviando, está em dúvida, está precisando de amor, a gente acolhe essa pessoa para que ela lembre, olha, é a graça de Deus. Está difícil, mas é a graça de Deus. Pecou, tem a graça de Deus. Está pesado, tem a graça de Deus. Ninguém se afasta da graça de Deus, que é ela que nos leva para o céu. Esse aqui é importante, evitar raízes de amargura que contaminam outras pessoas. Gente, a amargura é um veneno, Eu acho que talvez seja o pior sentimento que a gente pode ter no nosso coração. Porque você já percebeu que quando vocês tá magoado com alguém, você não guarda para você essa mágoa? Já percebeu isso ou não? Você fala para alguém. Você dá um jeito de falar. Você dá um jeito de colocar um espinhozinho no coração da outra pessoa em relação àquela pessoa que você tem mágoa. E o que é interessante, né? Porque a Bíblia usa esse exemplo, né? Raiz de amargura. Qual que é a maior característica da raiz? É que ela cresce para baixo antes de crescer para cima. Ela cresce para baixo. Ela cresce, ela vai amarrando, vai ficando cada vez mais firme, vai ficando cada vez mais difícil de arrancar. E quando ela está bem forte, ela começa a crescer para cima e aí começa a dar o fruto, né, que é o fruto de confusão, de contaminação. E a amargura, ela vai tomando o seu coração e vai machucando e inflamando outras áreas da sua vida. Porque você começa a ficar amargurado, você está amargurado com uma pessoa, aí você já começa a não dormir bem. E aí você já não trabalha bem, porque no seu trabalho você começa a pensar daquela pessoa. E aí às vezes atrapalha o seu casamento, porque você está com mágoa daquela outra pessoa que te traiu, que te abandonou há 15 anos atrás, e você trata hoje seu marido mal, sua esposa mal, porque você tem uma amargura no seu coração do seu ex que ainda não sarou. Entendeu? Você às vezes trata mal seus filhos porque você tem uma mágoa da sua mãe. Então assim, é uma coisa que vai criando um bolo no nosso coração, e aí a gente tem que pegar essa amargura e arrancar de nós.
Porque a amargura contamina. Ela contamina. E se você tem mágoa no seu coração, se você tem alguém que te feriu a ponto de ter raízes no seu coração de amargura, eu vou te dar um conselho. Ora e fala para o Espírito Santo. Não seja falso. Ai, não, eu perdoo essa pessoa em nome de Jesus. Não, fala, entra lá no seu quarto, fecha a porta, liga uma música alta que é para ninguém escutar você orando e fala para Deus: Deus, eu tenho vontade de matar essa pessoa. Eu quero que essa pessoa morra. E morra assim com requintes de crueldade. É o que eu tenho vontade de fazer. Eu tentenho vontade de fazer. Não faço porque eu tenho medo de ser preso e tenho medo de ir para o inferno. Mas eu falo tudo que você sente. Para de falar assim: ai não, eu perdoei em nome de Jesus, eu quero que a pessoa prospere e seja feliz, porque se ela for feliz, é mentira. Você está morrendo de raiva, você está morrendo de ódio, você está amargurado, tem uma raiz no seu coração que precisa ser arrancada. E ela será arrancada com a verdade, porque quando você fala a verdade para Deus, Deus tem o poder de curar a sua vida. Não significa que você vai fazer isso. Significa que você vai expor para Deus a sua mágoa, a sua dor, a sua raiva, e você vai falar: Senhor, eu não tenho capacidade de tirar isso do meu coração. E aí o Espírito Santo vai pegar uma pá e vai começar a cavar, e vai arrancar essa árvore inteira. E um dia você vai acordar com uma paz, você fala assim: nossa, cadê aquele peso que estava aqui? Parece que não existe mais. Nesse dia você foi curado e a amargura foi embora da sua vida. Mas não adianta, como as pessoas querem se curar da amargura? Eu perdoo em nome de Jesus. Ah, não vamos mais falar nisso então, vamos colocar uma pedra e vamos daqui para frente. Nada disso funciona. Nada disso funciona. Você precisa falar para Deus tudo que está no seu coração. Algumas vezes você vai ter que falar para outra pessoa, algumas vezes você não vai ter que falar para outra pessoa. Algumas vezes a outra pessoa já morreu, não dá mais para você falar com ela. E aí você precisa, o Espírito Santo vai guiando o seu coração para que essa amargura saia do seu coração. Amém ou não? Sim? Então tá bom. Consequências irreparáveis das nossas atitudes e escolhas. Gente, isso aqui é uma coisa séria. A dificuldade que a gente tem de ser crente brasileiro ao mesmo tempo é que não é criado na nossa mente, na nossa cultura, na formação do nosso intelecto, não falta uma coisa muito importante. No Brasil, nós sabemos que não existem consequências. Entendeu? É normal isso. É normal, é isso. De olha lá, fulano foi pego espancando uma criança. E aí pagou uma fiança lá de R$500 e está em liberdade, vai ser julgado daqui, sei lá, 18 anos, vai pegar 6 meses de cesta básica e não vai acontecer nada. Ah, fulano encontrado com R$200 milhões no apartamento, que saiu lá do dinheiro da saúde pública, o cara vai ficar com tornozeleira eletrônica 6 meses, depois não vai acontecer nada, ainda vão devolver o dinheiro para ele. Então nós carregamos dentro de nós que não há consequências, que você pode fazer o que você quiser, que nada vai acontecer. E isso é muito difícil para nós. Por quê? Porque a gente aprende dessa maneira, só que existem coisas na nossa vida que são irreparáveis. Tem coisas que se você fizer, não tem mais jeito. É simples assim. Uma coisa que qualquer europeu entenderia, que qualquer sueco entenderia, porque tem consequência. Você fez no mundo árabe lá, é isso, você roubou, os caras vão cortar a sua mão. Entendeu? Você sabe que quando você rouba o celular, vocês lembram daquela repórter que teve o celular roubado, acharam o celular e aí perguntaram para ela: o que você prefere? Que ele fique preso, eu não lembro, era tipo por 40 anos, ou que corte a mão dele fora? Vocês lembram disso ou não? Depois vocês procuram, aconteceu na Copa do Mundo isso daí. A mulher ficou assustada, tipo, não, imagina, não quero que faça nada com ele. Olha como é a nossa cultura de brasileiro, roubou o celular dela, não vai fazer nada com ele. Imagina, vai cortar a mão do cara por causa disso? Lá é irreparável. Ou fica 40 anos preso, ou fica... Por quê? Porque quando o outro olhar e quiser roubar o celular, ele vai ver o cotoco lá do irmão, o que ele vai fazer? Vai falar: não vou nada. Agora aqui o que acontece? O cara rouba uma vez, é solto. O cara rouba uma vez, não acontece nada. O cara rouba uma vez, o outro olha do lado e fala assim: pô,
trabalha o dia inteiro para ganhar 1.200 conto, o cara tá roubando o celular, tirando 8 conto por mês, o que eu vou preferir? Roubar o celular. É mais fácil, não tem consequência. E isso dificulta tanto a nossa fé. Essa é uma das maiores malignidades que faz a gente acreditar que Deus é mau. Porque assim, tá vendo? Deus é bom, mas ele é justo. Parece que a bondade e a justiça não estão no mesmo lugar. Porque a gente é incapaz de conceber que atitudes ruins têm consequências ruins. Na nossa cabeça é assim, a pessoa pode ter feito o que ela quiser. Se ela é uma pessoa que eu amo, ela tem que se dar bem. Ela tem que se dar bem. Se o meu filho pegar um dia, encher a cara e tomar um monte de cachaça e encher a cara de droga e sair com o carro correndo aí e matar uma criança e matar um adolescente, matar um pai de família porque ele estava bêbado, o que eu tenho que fazer porque eu amo meu filho? Eu vou ligar para o meu amigo que é juiz, eu vou ligar para o meu amigo que é delegado, eu vou ligar para o meu amigo que é prefeito, eu vou ligar e eu vou falar assim, olha, sabe o que é? Meu filho fez uma bobeira, coitado, ele é um bom menino, mas você sabe, né, todo mundo já foi jovem, às vezes a gente erra, não é certo que ele perca o futuro dele por causa de um vacilo pequenininho, né, e aí a gente vai aliviando. E não vai acontecer absolutamente nada com o meu filho, porque eu tenho um monte de amigo importante. Só que aquele cara lá perdeu a filha, aquela filha perdeu o pai, aquele marido perdeu a esposa, e a gente não concebe que bondade era o quê? Meu filho ir para a cadeia porque ele fez isso. Isso é ser bom. Isso é ser bom. Mas para a gente é muito difícil entender isso. E aqui ele está falando, olha, Esaú, ele trocou a bênção dele. Ele trocou, ele não quis. Por quê? Por causa de uma coisa momentânea. A nossa maior tentação é isso, é trocar a eternidade pela necessidade do momento. Esaú estava com fome. Esaú, ele estava desesperado, faminto. Quando viu Jacó lá cozinhando, o Jacó falou, então me dá a sua bênção. Ele falou assim, que adianta eu ter uma bênção e morrer? Então me dá. E ele deu a bênção dele por um prato de lentilha. Não era nem um cupim. Porque tem coisa que a gente entenderia. A gente fala, tá bom, né? Tipo um cupinzinho casqueirado assim, nossa, é louco. Mas lentilha, gente, pelo amor de Deus. Mas trocou. E aí depois ele, com lágrimas, ele quis buscar a bênção. Não achou lugar. Perdeu. Então você precisa tomar cuidado, meu irmão brasileiro, que nasceu nessa terra. Porque na sua cabeça já está formado que não há consequências. Mas a Bíblia está ensinando que tem consequências que são irreparáveis. E você precisa tomar cuidado com isso. Vamos lá. Uma outra coisa interessante que é importante você entender, especialmente nos dias de hoje, tem se propagado muito pregações do Antigo Testamento, onde só se mostram, né, o Deus de Moisés, o Deus poderoso, esse Deus que vai te dar vitória contra os seus inimigos, que você vai andar de tal lugar e tal lugar. São pinçadas histórias bíblicas para motivar as pessoas a uma vida de conquistas, a uma vida de uma espiritualidade que ela está baseada num lugar errado. Por quê? Porque Moisés, quando ele viu essa montanha pegando fogo, Moisés teve medo. Irmãos, Moisés teve medo. Moisés, o cara tinha visto quase 60% do que Deus fez na Bíblia, Moisés viu. O cara, quando chegou no lugar, ele teve medo. Ele começou a tremer quando ele viu aquilo lá. Hoje a gente canta, né? Então me tira um medo que me faz dizer, Moisés, suba no meu lugar. Porque eu tenho coragem, eu vou subir, nada vai me parar, eu vou para o monte de Deus, porque o Deus que coloca fogo para... Hebreus fala assim, gente, aquilo lá foi uma coisa terrível. Vocês são convidados para viver algo muito melhor. Vocês são convidados para viver o que aquele povo queria viver. A igreja, a reunião dos santos de Cristo, os espíritos iluminados, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Vocês estão voltando para a velha aliança, vocês estão querendo ver a
a morte de bezerros, e a conquista terrena, e a conquista de terra, e as guerras, e essa fé bélica que a gente tem que conquistar. Só que assim, vocês são chamados para viver algo muito maior. Aquele povo queria viver o que vocês estão vivendo, uma reunião festiva com os anjos. Olha que legal esse texto. A igreja dos primogênitos, os nomes que estão escritos no céu por causa de Jesus Cristo. Então você tem que valorizar aquilo que Jesus conquistou para nós. Tome muito cuidado, sei que vocês ficam assistindo muitas pregações, né, na internet, e toma muito cuidado com essas pregações que elas são baseadas no Antigo Testamento. Muito cuidado, precisa tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente não passa por Jesus, a chance da gente se confundir é muito grande. É muito grande. A nossa vida está baseada numa aliança que é superior. A gente precisa tomar cuidado. Existem alguns tipos de dieta, né? Então, por exemplo, tem a dieta que é a dieta low fat. O que é a dieta low fat? Você tira bastante gordura e você come carboidrato meio que à vontade e proteína à vontade. Tem a dieta que é a low carb, que você tira o carboidrato e você come a gordura e você come a carne, né? E aí um dia eu estava conversando com um rapaz, né? Um conhecido meu, tal, que é aquela coisa, pra eu ver que eu emagreci, aí pergunto o que vai, o cara... Aí ele falou que ele tinha ido num médico e o médico tinha indicado para ele a dieta low fat, né? Então ele tira bastante gordura e come bastante carboidrato com proteína. E aí passou um tempo, ele foi num outro médico que indicou para ele a dieta low carb, que ele tira o carboidrato e come gordura e proteína. E ele falou, aí Denó, eu entendi as duas dietas e aí eu fiz um mix das duas dietas. Ou seja, ele come bastante carboidrato, bastante gordura e bastante proteína. Entendeu? Ele misturou as duas lá e tava gigantão, né? Fazendo uma dieta high tudo, né? High fat, high carb, high protein, high tudo lá. O cara tava gigantão. A gente precisa tomar cuidado para não misturar as dietas. Entendeu? Porque aí a gente pega uma coisa lá do Antigo Testamento que nos beneficia, aí a gente pega uma coisa lá do Novo Testamento que nos beneficia, a gente monta uma fé em cima disso. Então toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque, por exemplo, pelo Antigo Testamento aqui, quase, deixa eu ver, os homens tudo aqui já era para ser apedrejado. Você não pode fazer a barba, sabia? Que está escrito isso lá em Levítico? Cortou a barbinha aqui, ó, para baixo, já era, filho. Já era, tá expulso da congregação. Entendeu? E aí isso a gente não usa. Aí essa parte a gente não usa. Aí uma outra parte que beneficia a gente usa. Entendeu? Aí quando é a graça de Deus para todo mundo, a gente usa. Quando é o tomar a minha cruz e seguir a Jesus, a gente não usa. Então a gente vai tomar cuidado para não misturar as dietas, tá bom? E com essa mistura de dieta, a gente corre o risco de desprezar a bondade e o amor de Deus. A nossa fé, ela tem duas bases, a bondade e o amor de Deus. Deus é bom, a gente nunca pode esquecer isso. A gente nunca pode esquecer isso. Aí talvez você fale assim, não, mas e lá no Antigo Testamento, que o povo apedrejava e que fazia isso, estou para preparar um estudo pessoal, não sei se eu vou pregar aqui, mas estava até comentando com o Marcelinho. Tem algumas coisas que a gente não entende o contexto, né? Mas, quando falava assim, olha, se alguém adorar outro ídolo vai ser apedrejado, se alguém se desviar das condutas e seguir as condutas de povo tal vai ser apedrejado, a gente fala assim, nossa, que horror, porque o que a gente tem na ideia é mais ou menos assim, a pessoa saiu da igreja evangélica e ela vai para a igreja católica e aí ela teria que ser apedrejada porque ela foi lá e adorou Maria. Ou a pessoa saiu da igreja evangélica, ela se desviou e Deus, nossa, mas Deus é muito bravo por causa disso. Aí que a gente tem que entender. Você sabe o que acontecia nos outros povos? Tinham vários deuses que eles eram feitos geralmente de bronze e eles tinham duas mãos, uma de cada lado,
e se acendia uma fogueira embaixo dessas mãos até que ficasse quente. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam os filhos recém-nascidos e jogavam nessa frigideira para aplacar a ira desses deuses e para cultuar esses deuses. Outros deuses queriam virgens. Pegavam moças virgens e sacrificavam essas moças para satisfazer, para que essa entidade trouxesse bênção ou proteção, ou enfim. Deus estava falando assim: se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Vocês entenderam? Vocês não vão sacrificar virgem, vocês não vão sacrificar mulher, vocês não vão sacrificar criança, e quem fizer isso tem que morrer. Agora uma pergunta que eu faço: quem aqui é contra isso? Vocês estão entendendo? Aí a gente olha e fala assim: nossa, Deus exagerava. Não, Deus não exagerava. Num contexto em que crianças eram sacrificadas para satisfazer deuses, Deus escolheu um povo e falou: vocês não vão fazer isso. Numa cultura onde mulheres se prostituíam para que essas relações sexuais tivessem atividade espiritual, para que elas tivessem conexões espirituais, Deus disse: vocês não vão fazer isso, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não desprezar a bondade de Deus, interpretando o que acontecia lá atrás de uma maneira equivocada. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração: Deus é bom. Ele enviou Jesus para resolver todas essas coisas ruins do mundo e para que aqueles que crescem nele fossem salvos. Vamos lá, para a gente acabar. Não perca mais tempo. Não rejeite a voz de Deus. Para resumir, não rejeite a voz de Deus. Quando Deus fala, quando Deus dirige, aquilo que está na palavra de Deus, toma cuidado. Eu sei que hoje a gente é consumido, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo tem performance. Eu acho muito injusto o que eu vivo hoje. Eu acho assim, quando eu paro para pensar, me dá uma tristeza profunda, porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha 6, 8 anos, e eu lembro dos homens de 35, 40 anos, entendeu? Eles usavam calça social com havaiana, tudo barrigudo, com a botão aberto para cá. Eles usavam regata, usavam shorts, meia social e havaiana, já tudo meio careca, e tudo, os caras eram só o pó com 30, 40 anos. Hoje, todo mundo performando, os caras de 40 anos rasgado, trincado, tudo forte. Falou, mas justo na minha vez, que era a vez de descansar, tá todo mundo bombado, grandão e performance e tá falando, não, gente, era minha vez de ser gordão, careca, derrubado em casa, né, comer assistindo meu Corinthians lá, e, né? Não, mas agora não, agora é performance, agora é todo mundo 40, os caras com shape, cara cada gigante na academia. Eu falo, quando você tem 55, eu falo, não é possível. Cara gigante assim, você fala, não, tá errado, né? Bom, enfim, a gente precisa tomar cuidado, porque essa performance, a necessidade de trabalhar, de crescer, de ser grande, de ter dinheiro e de conquistar, e assim, a gente pode correr o risco de não ouvir a voz de Deus, da gente se perder na ansiedade. E aí você está ansioso, qual que é o escape natural? Você quer se distrair. Como você vai se distrair? TikTok, Reels, Netflix, e aí você vai passar um outro tantão do seu dia, às vezes não ouvindo a voz de Deus, porque você está precisando compensar a frustração do seu dia. A gente vai entrando num ciclo. Toma cuidado, meu irmão, porque Deus quer falar com você. Deus quer curar, libertar, te trazer alívio, te trazer cura, te trazer poder, te trazer vida. E às vezes você não pode não escutar a voz dele por causa disso. Outra coisa, eu quero plantar no seu coração uma vida de gratidão. Aquilo que é mais importante você já tem. Às vezes a gente vive sempre como se tivesse faltando alguma coisa. O mais importante você já tem. Deus colocou em você um reino inabalável. E quando isso entra no seu coração, a sua vida passa a ser uma vida de gratidão, porque, o mais importante eu já tenho, o resto vai passar. O resto vai passar. Deus convidou a gente para viver no reino dele.
E a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa colocar isso no nosso coração. A gente precisa recalcular a nossa rota. A gente tem que viver uma vida de adoração com reverência e temor. Deus quer que a gente viva assim. Uma vida de gratidão, uma vida que a gente adore Ele. O que é uma vida de reverência e temor? Pensa assim, Deus é Deus, tudo é dele. Ele é o mais forte que existe, Ele é o maior. Ele quer ser respeitado. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Quem é pai? Tem filho ou filha? Você como pai, você quer ser respeitado ou não? Sim ou não? Por quê? Por que você quer respeitado? Essa é a pergunta. Ninguém sabe? Hã? Porque se você é um bom pai, ser bom pai está aliado com uma palavra: esforço. Você trabalha, você sustenta, você acorda de madrugada para levar para a Unimed, para dar remédio. Você muitas vezes faz coisas que você não quer fazer porque tem que fazer, porque seu filho, você deixa de fazer coisas que você queria fazer. Que tem que dar teu filho, seu filho faz as cagadas dele e você tem que ir lá limpar, arrumar, apagar. É ou não é? É isso ou não é? Até uma certa idade. O que você quer que esse menino saiba? Que ele entenda que o mínimo que você espera é que ele te respeite. É o mínimo. Você quer ser amigo dele, você quer que ele viva uma vida de gratidão, mas você quer que ele te respeite. Deus é assim. Ele criou o mundo, teve um trabalho danado para salvar a gente, pagou caro por isso. Deus muitas vezes não faz o que Ele quer por causa de nós. Muitas vezes Ele tem que fazer o que Ele não quer por causa de nós. E o que Ele espera é que a gente viva uma vida de reverência e temor. Deus não é qualquer um. Deus não é qualquer um. Guarda isso no seu coração. Deus não é qualquer um. Deus é Deus. Ele nos ama, mas a gente deve a Ele reverência e temor. E para terminar, tudo que não for eterno será queimado. Tudo. Pensa nisso. Tudo que não for eterno vai ser queimado. As coisas que a gente gosta, que a gente busca, que a gente quer, os likes, a roupa, o carro, a casa, tudo vai ser enrolado e queimado. Sabendo disso, a gente precisa focar naquilo que é eterno. Claro que a gente precisa de roupa, trabalhar tem a ver com a eternidade, viver bem, tá tudo certo. E a gente vai desenvolver essa vida, e eu quero que a gente viva isso, mas a gente precisa entender que tudo que não for eterno será queimado. Cuidado para você não perder todo o seu tempo com coisas que não vão valer nada quando a gente chegar na eternidade. Cuidado, vamos viver uma vida de adoração e de gratidão, porque recebemos de Deus um reino, somos convidados para entrar num reino onde haverá justiça, amor e bondade para sempre. Amém? Amém. Glória a Deus.